Marcel Soutomaior conseguiu transbordar, abordar e demonstrar a história do Espiritismo, especificamente de Allan Kardec e Chico Xavier, para a história da literatura nacional. Apesar de mostrar um lado de uma religião que tanto chama atenção, de uma compreensão geral, ele não é espírita, mas conseguiu colocar os nossos pés no chão para explicar o que acontece nesse ponto que é tão abordado e tão amado por tantas pessoas. Marcel, muito obrigado por dedicar esse tempo para conversar com a gente, especificamente sobre a vida de Chico, que nos deixou há quase 20 anos, agora em 2022. E você fez obras muito interessantes, que foram as duas primeiras e mais chamativas, As Vidas de Chico Xavier e As Lições de Chico Xavier, que inclusive inspiraram muitas outras obras no audiovisual. E eu queria te perguntar, o que te motivou a apresentar ao mundo a vida desse médium? Você chegou a encontrá-lo para desenvolver essas obras? Bom, cheguei. E, Wallace, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você. Prazer estar aqui nesse espaço, que é um espaço tão importante. Bom, eu cheguei a conversar bastante até com o Chico. Eu fui para Uberaba. Na verdade, o primeiro encontro com ele, hoje eu faço as contas e levo um susto, porque o tempo é ligeiro. Foi há 30 anos o primeiro encontro, há 30 anos. Então, o tempo voa. E por que eu decidi, eu que não sou espírita, por que eu decidi escrever a biografia dele? Bom, eu era subeditor do Caderno B do Jornal do Brasil, né? Sempre trabalhei na área de cultura, e estreou no Rio uma peça, que era uma peça espírita chamada Além da Vida. E essa peça já tinha sido vista por mais de 1 milhão de espectadores. E eu, que não saía da redação, porque você ficava ali no fechamento do jornal, não sei o que me deu na cabeça, não sei mesmo, eu resolvi fazer a matéria. Eu falei, eu queria escrever essa matéria, ninguém entendeu, nem eu entendi. Mas eu fui para o teatro e escrevi a matéria. E quando eu pesquisei sobre aquele universo, o que eu vi? O centro daquele universo era o Chico Xavier. E eu vi também o seguinte, eu me lembro, e eu guardei um papel em que eu resumi a trajetória do Chico em 3 linhazinhas, que foram as seguintes linhas. Ele escreveu, na época, mais de 400 livros, vendeu mais de 30 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Eu li aquilo, reli, depois de escrever, e falei assim, como assim eles, os espíritos, escreveram? Como assim, né? E essa pergunta, como assim, foi que me despertou a vontade de fazer a biografia. Então, digo assim, foi um interesse puramente jornalístico. E um interesse que foi alimentado pela seguinte descoberta. Nenhum jornalista tinha escrito a biografia do Chico. Nenhum. E sabe por quê, Wallace? Pelo seguinte, olha como eu descobri rápido. Aquele seria meu primeiro livro. Então, quando eu contei para os meus colegas de redação, queridos até hoje, que eu escreveria sobre Chico Xavier, que eu estava pensando, os meus queridos amigos, eles falavam assim, Chico Xavier? Mas não é o Chico Anísio? Não é o Chico Mendes, Chico Buarque, Chico César? Eu brinco que até o Chico Bento, do Maurício de Souza, parecia mais biografável. Entendeu? Então, na verdade, havia um preconceito gigantesco, né, em relação ao personagem. Mas o que me moveu foi o interesse jornalístico. Perfeitamente. E você, ao encontrar ele, notou que mesmo com a idade avançadíssima, ele chegou até os 92 ou 99, eu não me recordo. 92. 92 anos de idade, e ele ainda psicografava dia e noite. Ele nunca abandonou esse trabalho. Como era para ele esse processo de ajudar tantas pessoas? Ele fazia questão de fazer isso de maneira auxiliadora,
Aham. Ou era uma coisa que vinha, ele sentia que devia, era uma coisa que ele induzia? Tem um relato em específico que te fascinou nesse processo? Tem uma frase dele, que é uma frase muito curiosa, que ele falava o seguinte: o trabalho engrossa o fio da vida. E na concepção dele, que é uma concepção espírita, na essência, é assim: a gente volta, né, a cada renascimento, a cada reencarnação, para resgatar dívidas passadas ou para crescer espiritualmente. E você cresce, você evolui muito a partir do trabalho e de acordo e muito a partir do trabalho em favor do outro. Quanto mais você trabalha em favor do outro, mais você cresce espiritualmente, mais você evolui, mais você avança. O Chico tinha absoluta convicção disso. Então, o que ele fazia? Ele fazia questão de aproveitar cada minuto, cada segundo do tempo dele. E como? Trabalhando, e de preferência, trabalhando em favor do outro. Então, ele foi esticando o fio da vida dele ao máximo, até os 92 anos, sem parar de escrever e sem parar de fazer trabalho social. Inclusive, a gente trilha essa trajetória com os pontos de partida. Um deles é a perda da mãe dele enquanto criança, uma perda muito difícil. E como é que ele conseguiu seguir em frente depois dessa perda e como ele avaliou ao longo da vida? Olha, essa pergunta não costumo me fazer, e essa é uma pergunta chave. Assim, ela é muito importante pelo seguinte: o Chico tinha 5 anos quando a Maria João de Deus morreu. E ele começa a ter conversas com o invisível quando ele começa a conversar com esse espírito da mãe no quintal. Então ele se refugia no quintal quando ele começa a ser castigado, torturado por uma madrinha, né? O pai dele, que era muito pobre, distribui os filhos por várias casas, e o Chico vai para a casa de uma madrinha que tortura ele, e ele vai sempre desabafar com esse espírito da mãe morta. E, claro, aí então, por exemplo, ele conta histórias, ela era conselheira dele. Então, antes de aparecer um guia espiritual dele, que aparece aos 21 anos, que é o Emmanuel, ela era quase que uma orientadora espiritual. Ela foi a primeira guia espiritual dele. Então, tem várias histórias de aconselhamento, de conselhos muito interessantes. Mas o que fica? Você vê, depois, tem uma história dele que é muito bonita, que ele conta, que logo depois que a mãe morre, a mãe era muito carinhosa com ele. Então, abraçava, era aquelas mães do afeto. E ele conta que uma das primeiras saídas dele com a madrinha, ele estica a mão, a madrinha está na frente, ele estica a mão para a madrinha pegar a mão dele e a madrinha deixa a mão dele no vazio. E ele fica com aquela sensação do vazio na mão, menino, que ele nunca esqueceu. Isso explica muito da relação muito próxima que ele tinha com as mães enlutadas. Então, todo aquele trabalho que depois ele vai fazer de psicografar mensagens dos filhos mortos para as mães em sofrimento imenso, eu vejo uma conexão forte desse trabalho com essa ausência sentida lá nessa primeira infância. Então, ele falava assim, quando as mães chegavam até ele desesperadas, querendo uma carta do filho morto, uma prova de que eles estavam vivos, né? Ele não falava para essa mãe assim, calma, tenha fé. Ele não falava nada. Muitas vezes, o que ele fazia? Ele abraçava e chorava junto, em silêncio. E ele falava, a dor dessas mães me atravessa o coração, ele dizia. Isso
tem a ver com essa presença materna, presença da ausência materna que ficou com ele a vida inteira, né? Inclusive, nessa ausência, você citou a transferência dele para ramificações da família, e é justamente quando começa a aparecer esse poder que ele manifestou ao longo da vida. E como era a compreensão dos familiares quando esse dom começou a aparecer? Eles duvidavam? Eles deram trela? Duvidavam muito. Eu duvidava muito. O pai dele era uma pessoa muito simples, era vendedor de bilhetes de loteria. Muitíssimo pouco, na verdade era analfabeto, né? E ele simplesmente achava que o Chico era louco, né? Era louco. E o que salvou o Chico, na verdade, de ser internado até em sanatório, que na época se internava mesmo em sanatório, foi o quê? O tal trabalho que engrossa o fio da vida. Então, o Chico, desde criança, menino, ele foi trabalhar em fábrica de tecido, então ele começou a ajudar o pai no sustento dos irmãos. Então, o trabalho salvou o Chico. E ele foi aconselhado até pelo padre da cidade, o padre católico, a trabalhar e a parar de falar, que estava tendo essas visões, que estava ouvindo essas vozes. Então, o padre também deu uma sossegada nele. Uma alfinetadinha, né? Jogou um balde de água fria. Exatamente, a menos, porque seu pai não está aguentando mais, né? Em que momento ele entendeu que a mediunidade poderia deixar de ser apenas uma compreensão pessoal e tornar seu estilo de vida? Isso foi, por exemplo, ele ficava muito, ele ficava assustado, porque era muito estranho. Aquela era uma cidade católica, ele ficava se sentindo sozinho mesmo, com as visões e com as vozes que ele ouvia, né? No colégio ele escrevia redações absolutamente rebuscadas, sofisticadas, elaboradas. A professora lia e falava, mas o que é isso? E ele falava, eu li o texto, apareceu aqui na minha frente, ou eu ouvi esses poemas que chegaram no meu ouvido, e com palavras que ele nem conhecia. Então, isso era atribuído à loucura, não era espírito. Então, quando uma irmã dele teve um surto, o pai, que era cético, resolveu recorrer ao espiritismo. Então, tinham dois senhores espíritas na cidade, os José Perácio e Carmen Perácio. E aí ele acompanhou o tratamento dessa irmã, e essa irmã, através dos passes, das orações, etc., ela foi se recuperando muito rápido. E eles apresentaram para ele, finalmente, quando ele já estava por volta dos 17 anos, apresentaram finalmente os livros do Allan Kardec, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. E aí ele conseguiu entender o que acontecia com ele. Então, ele foi a vida inteira absolutamente grato a Kardec. E ele passou a vida falando, olha, se um dia eu errar, se vocês tiverem dúvidas sobre a minha conduta, na dúvida, leiam Kardec, está tudo ali, né? Então, o sentido, a mediunidade dele, ele conseguiu entender lendo Kardec, porque até então ele ficava, né, são estados alterados de consciência. Para quem não acredita, você pode chegar e falar, bom, é fruto da imaginação, ou, como muitos falavam, é fraude, é imitação, ele não está incorporando um Augusto dos Anjos, não está incorporando Castro Alves, ele está imitando o estilo, né? Ou então ele está enganado, é um auto-engano, é uma autossugestão. Então, com todas essas teses e acusações e suspeitas, ele lidou a vida inteira. E, Marcel, faço agora uma pergunta que parte da sua opinião, dada a sua pesquisa e apuração
em toda a obra dele, Vida, o que você considera o maior feito mediúnico de Chico Xavier? É engraçado, né, que assim, eu era tão ignorante quando eu me aproximei do Chico, né? Eu não sabia nada de Chico Xavier, nada, nada. E eu não tinha nenhuma admiração especial por ele. Eu cheguei por interesse jornalístico e, assim, vamos desmistificar essa lenda, né? Vamos revelar como é que se psicografam essas mensagens, Vamos resolver essa parada aí. Vamos resolver essa história, né? Vamos embora. Vamos decifrar esse mistério. E aí foi muito bom, porque eu comecei a pesquisa pelo primeiro livro dele, que é o Parnaso de Além Túmulo, que é um livro que ele escreveu ali com seus 19, 20 anos, que são os poemas assinados por Augusto dos Anjos, Castro Alves, e por poetas, isso é muito curioso, poetas mortos, desconhecidos do interior do Brasil, que mal tinham sido publicados, e que as famílias desses poetas mortos reconheceram o estilo deles naqueles poemas publicados pelo jovem Chico. Um Chico que trabalhava exaustivamente, que tinha muito poucos livros em casa, e que não tinha tempo para leitura. E numa época onde não era global, onde não tinha Google, onde você não ia jogar o nome do cara de outro canto do Brasil para ver se o cara existia. Não tinha Google. Então era muito difícil. Então, o Parnaso, ele me espantou, como espantou os escritores e jornalistas da época. O Parnaso transformou o Chico num grande enigma, numa grande surpresa. Os acadêmicos da época, da Academia Brasileira de Letras, todos analisaram os poemas, escreveram textos, muitos avalizaram e falavam, olha, se não for psicografado, esse menino é um gênio. Ele devia ganhar prêmios e mais prêmios literários. Então, esse livro realmente me impressionou muito. Eu, assim, recomendo, e ele foi tem a primeira edição com 59 poemas, eu acho, e depois ele foi crescendo, e ele foi ganhando vários e vários poemas. Perfeitamente. Eu entendo, por um lado, que ele chamou muita atenção pelos trabalhos e por essa busca, mas ele sempre teve críticos ao longo de toda a vida, e até posterior ao seu óbito, ele continuou sendo alvo de várias críticas. Eu quero entender como ele levava em conta até esclarecimentos públicos em televisão, em notas de jornal, ao longo da vida dele. Ele descartava, levava para dentro, já pensou em desistir de fazer as suas inscrições mediúnicas? Olha, ele suportava bem, assim, né? O Chico ele foi atacado a vida inteira, e ele dizia uma coisa, tem uma frase dele que era muito, muito bonita. Falavam que mais cedo ou mais tarde o Chico ia cair, mas cedo ou mais tarde ele vai cair, desmascarado como fraude, por exemplo, ou vai ser derrubado pela vaidade. Algumas pessoas tinham esperança em você, Marcel, para fazer isso. É verdade? É verdade. Vai cair, o Marcel vai desmascarar ele, né? Também. E ele dizia o seguinte, ele falava assim, eu não vou cair porque nunca me levantei. Ele falava, eu não vou cair porque nunca me levantei. E ele foi suportando muitos ataques, e ele teve um desabafo que eu consegui encontrar. Ele ia se calando,
E ele usava uma técnica que ele disse ter aprendido com o espírito da mãe dele, que é uma técnica que se chama Água da Paz. O que é a Água da Paz? A Água da Paz, a mãe teria receitado a ele nessas aparições, quando ele começou a reclamar muito da vida, do sofrimento e tal, falou assim: meu filho, procura um remédio chamado Água da Paz. Aí ele procurou nas farmácias, pediu para um tio procurar em Belo Horizonte, se ele contava. Ninguém achou Água da Paz, não tinha rótulo nenhum, lugar nenhum. E aí ele voltou e falou: mãe, eu procurei, todo mundo procurou, não tem rótulo, não tem Água da Paz. Ela falou: é muito simples, pode ser água da torneira mesmo. Você põe na boca e só engole ou joga fora quando a vontade de reclamar tiver passado. Então ele botava aquela Água da Paz na boca e toma. E durava então, na Água da Paz. E ficava com aquela água na boca e toma ataque. Então, por exemplo, ele ia receber um título de cidadania, das homenagens e mais homenagens que ele recebia. Quanta vaidade, quanta vaidade. Aí ia para frente da televisão, no pinga-fogo, batia recorde de audiência. Quanta vaidade, quanto orgulho. Aí ia, botava peruca. Olha o escândalo. Como uma pessoa que se diz sem vaidade vai botar uma peruca? Por quê? Aí toma-lhe ataque, né? Então, esses ataques... E ele ficava calado. E teve uma vez, finalmente, para um jornal de Santos, que ele resolveu falar. E aí ele falou. E aí ele falou, estava sem Água da Paz na boca. Não, a água secou. Devia estar muito calor naquele dia. E aí a água secou e aí ele falou assim: vocês querem que eu faça o quê? Que eu vá receber os títulos de cidadania? Porque eles ficavam pelos ternos. Que eu vá receber os títulos todo mal vestido? Vocês querem... E eu uso peruca por quê? Porque eu me acho mais bonito de peruca. Não é por isso, porque eu estou querendo cuidar da minha aparência. E quando eu aceito um título de cidadania, vocês querem o quê que eu fale? Não quero título de cidadania. Não aceito o título de cidadania. Então eu estou trabalhando pelo espiritismo, pela divulgação do espiritismo. Mas era muito raro ele responder. Ele ficava, cada um sabe, né? Eu respeito a opinião dos outros, né? Então ele ia um embaixador mineiro, né? Bem mineiro. Assim se fez a força dele ao longo de toda a vida dele, né? De seguir focado. E como é que foram os anos finais de Chico? O Chico, inclusive, para quem é da época que Chico faleceu, vai se lembrar que ele faleceu na ocasião, no mesmo dia onde o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o pentacampeonato de 2002. Então, foi até um misto de... Eu lembro que surgiam atribuições a uma fala dele de que o Brasil seria feliz no dia que ele falecesse e várias coisas desse fator. Eu gostaria de entender como é que foram os anos finais até a chegada desse quimérico dia. Olha, foram anos duros, porque ele estava com crises fortes de angina, coração muito sofrido, pneumonias e mais pneumonias e mais pneumonias, e ao mesmo tempo ele insistindo em trabalhar, em escrever, sempre que podia, mesmo contra indicação médica, ele arrumava um jeito de ir para o centro, para o Grupo Espírita da Prece. Então, era uma... Ele falava, né, que ele tinha um amigo que não estava conseguindo ser mais o companheiro dele, e esse amigo era o corpo. Né? Então, que ele tinha perdido esse amigo. Então, ele sofria porque ele tinha uma energia dentro dele, mas o corpo já não acompanhava mais essa energia, né? Então, não dava. E tem um caso que a gente vai mostrar, o Wagner de Assis, que dirigiu Kardec, Nosso Lar, né? Ele está fechando um documentário sobre Chico Xavier, que faz parte... que é baseado também na biografia, né? Tem muito dessa linha temporal da biografia e tudo. E a gente conta ali, ele conseguiu depoimentos muito interessantes
de um fenômeno que aconteceu nessa reta final, né, da vida do Chico, que foi: o Chico foi internado num hospital, em estado gravíssimo, e o Fantástico registrou uma cena, que é uma cena muito curiosa, Wallace, que é o seguinte: se vocês derem Google, vocês vão chegar nessa cena. A gente tenta, se possível, até sobrepor um print aqui no vídeo. Vocês vão ver essa cena. Vocês vão ver essa cena. Entra uma luz no quarto do Chico. Uma luz. Aí o Fantástico mandou essa imagem para análise, né, de fotógrafos, de técnicos de computação e tal, para ver se houve alguma manipulação da imagem. E constatou que não houve. Essa matéria também tá disponível. Não houve manipulação. E aí o Wagner e a equipe conseguiram falar com todo mundo que estava dentro do quarto naqueles momentos críticos do Chico, em que se esperava o pior. E aí, uma dessas pessoas, que era uma assistente muito próxima do Chico, disse que no dia seguinte ela estava em casa, recebeu um telefonema do hospital e ela falou: pronto, já partiu, né? E aí não, o telefonema era: alta, pode passar no hospital para buscar o Chico. E foi um susto para o médico dele, inclusive, ninguém entendeu. Então, eles atribuem aquela luz a uma melhora absolutamente... ele estava praticamente em coma. Então, realmente, esse é um caso muito curioso que está contado no documentário, sabe? Então, foram anos duros, foram anos críticos, e ele tentando esticar o fio da vida. Através do trabalho, a filosofia própria. Do trabalho. Marcel, exatamente. Por último, mais uma que eu vou pedir parte da sua opinião. Ele faleceu em 2002, a gente já está em 2022, chegando perto da data do falecimento dele. E eu quero te perguntar, por que você acredita que ainda há tanto interesse sobre a obra e vida de Chico Xavier 20 anos depois do seu falecimento? Sabe, tem uma... Eu tenho uma tese, um ponto filosófico. É difícil, olha, eu tenho uma explicação que não é ligada a fenômenos, sabe? Perfeito. É uma coisa curiosa. Eu vejo uma força nele que é além, independente de fenômeno, sabe? Do invisível. Como é que eu defino hoje o Chico? Assim, já aqui na minha maturidade, né? Eu hoje defino o Chico, eu não defino ele como médium, eu chamo ele de o sábio mineiro. E eu vejo o Chico como uma mistura, assim, de um zen budista com um filósofo estoico. Assim, ele é uma mistura, ele é assim, um mestre no exercício da paciência e também da disciplina. Paciência e disciplina. Então, quando você mergulha em alguns dos livros dele, que ele atribui ao invisível, você encontra muitos caminhos interessantes para aumentar a maneira como você encara a vida e como você traz mais significado para a sua vida. Porque, na verdade, ele foi um homem movido por um sentido de missão forte e por uma sabedoria que pode ser traduzida numa frase dele, que eu gosto muito também. Você já viu que eu gosto muito de frase, né? Eu tenho mania de frase. Aí bom, essa a gente consegue parafrasear, colocar as aspas em nome de outra pessoa, é a melhor coisa. Olha essa frase dele, como essa frase é interessante. Ele falava assim: graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Olha como isso é sábio. Quanto tempo e energia a gente joga fora
correndo atrás de necessidades que estão longe de ser necessárias, né? Então, eu acho que o Chico, ele traz esse tipo de sabedoria, ele mostra que trabalhar pelo outro pode te ajudar muito, sim, que você ter uma visão que vai além do seu umbigo te alimenta bastante. Então, ele é um homem que, nessa sociedade em que a gente vive, às vezes tão egoísta, tão acelerada, tão apressada, ele é um homem da contramão, sabe? Assim, e aí você encontra algumas... Você olha e fala assim, opa, essa contramão é boa, sabe? Então, eu acho que ele alimenta, ele traz esse tipo de lição pra gente. Sensacional, Marcel. Sensacional. Ó, muito obrigado por destinar esse tempo para conversar conosco sobre a vida e obra de Chico, que ainda chama muita atenção. A gente vê pelos próprios views do site, em toda a matéria que a gente faz sobre Chico. E, ó, pergunto agora para ti, onde é que a gente pode encontrar mais do seu trabalho e se vem trabalho novo pela frente? Ah, sim. Bom, hoje uma coisa muito curiosa. Uhum. Eu não tinha redes sociais até a pandemia. Eu era um bicho do mato, totalmente do mato. Eu vivia escondido. Aí, quando veio esse vírus louco, eu pensei, morri. E eu tenho um monte de caderno, com um monte de escrito indecifrável, vai ficar tudo aí perdido. E aí eu falei, antes que eu vá embora, eu preciso compartilhar isso. Então, eu estou no Instagram, Marcel Souto Maior Oficial, e publico direto lá. Interajo com as pessoas, é um espaço que eu gosto. Estou no Face também, mas no Instagram estou bem presente, troco, respondo mesmo e tal. Então, ali eu tenho sempre texto novo, gosto bastante. E estou escrevendo um livro, 2 que eu estou tentando, hein? Um que tem a ver com esses mistérios do invisível, mas tentando entrar mais no viés científico. O que existe de explicação científica em relação a essas conexões tão polêmicas e misteriosas? Porque eu vejo 2 mistérios aí, que são, temos o invisível, mas a gente tem essa caixa preta que está aqui em cima do nosso pescoço, e que precisa ser estudada melhor. Então, o que é mental e o que é espiritual, por exemplo, né? Então, tenho esse caminho e tenho um livro que me trouxe até aqui para a Europa, que é onde eu estou agora, que é uma jornada meio zen budista mesmo, e aí eu estou percorrendo um caminho zen, para ver se eu fico calminho. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Não, Marcel, então, toda sorte nessa jornada e toda saúde nessa jornada. Eu vou fazer muita questão de revê-lo quando você concluir tanto a obra sobre as explicações científicas quanto essa jornada. O espaço aqui no Aventuras na História está sempre aberto, viu? Muito obrigado, tá? Adorei conversar com você, Lácio. Muito obrigado mesmo, tá? A gente que agradece a disponibilidade e atenção. E você também que ficou assistindo essa conversa deliciosa, não se esqueça que temos muitas outras em nosso canal e em nossas redes sociais oficiais, @Aventuras na História. Eu sou o Alas Ferrari e vou ficando por aqui. Até!